Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula de Física 3, capítulo 22, do livro Fundamentos de Física, 10ª edição, de Halliday e Resnick. O campo elétrico, aula 1. Esperamos que esse vídeo seja de grande valia para todos aqueles que necessitam fazer uma revisão do conteúdo visto em sala de aula. E também para aqueles que não tiveram a possibilidade de assisti-la, possa fazer um estudo e compreender aquilo que foi trabalhado ao longo da aula e ter condições, então, de resolver as questões que nós propusemos através das atividades. Vamos, então, ao início da aula. O campo elétrico. Para a gente entender melhor o campo elétrico, nós vamos iniciar fazendo uma comparação com o campo gravitacional. Observe o planeta Terra, que tem uma massa m, e observe essa linha tracejada a uma certa distância, um círculo a uma certa distância do nosso planeta, para limitar, embora teoricamente, a região do espaço onde a massa da Terra consegue exercer influência sobre outras massas colocadas nessa região. Então, se você colocar uma outra partícula de massa m dentro dessa região, ela vai sofrer a ação de uma força vertical para baixo, apontando para o centro do planeta. Esta força gravitacional, que nós chamamos comumente de peso. Veja que esta força-peso é exercida sobre o objeto, sobre a partícula de massa m, mesmo à distância. Então, nós dizemos que nessa região existe campo gravitacional criado pela massa m da Terra, a massa m do planeta. Evidentemente, é bom que você perceba que essa região limitada, ela não é uma coisa real, Esse limite não existe na realidade, Esse campo gravitacional tende a infinito, evidentemente. Lembrando que à medida que você vai ficando mais distante da superfície do planeta, menor vai se tornando a intensidade desse campo. Vai chegar um ponto em que esse campo não vai conseguir mais exercer influências consideráveis sobre objetos posicionados tão longe. Então, da mesma forma que existe o campo gravitacional, nós vamos fazer com uma carga elétrica. Então, uma partícula eletrizada com uma carga positiva ou negativa, estamos trabalhando com a positiva. Esta partícula com carga elétrica positiva gera em volta dela um campo elétrico. Essa região limitada, nas proximidades da partícula eletrizada positivamente, se você posicionar uma outra partícula eletrizada, seja ela positiva, seja ela negativa, esta partícula posicionada dentro dessa região vai sofrer a ação de uma força elétrica, que pode ser atrativa ou repulsiva, vai depender do sinal da partícula, do sinal da carga da partícula posicionada dentro do campo. E aí essa força é transmitida à distância exatamente pela ação do campo elétrico. Da mesma forma que ocorre com o campo gravitacional, o campo elétrico também não é limitado, A distância, à medida que você se distancia da partícula geradora do campo elétrico, esse campo vai se tornando cada vez menos intenso, tá? Essa limitação é apenas didática, Só para você observar no momento, ok? Então, esta força gravitacional, que a gente chama de peso, esta força elétrica, nós podemos calcular simplesmente multiplicando a massa ou a carga pelo campo gravitacional ou elétrico. Então, o peso da partícula de massa m é dada pelo produto da massa m pela intensidade do campo gravitacional G, que nós chamamos de aceleração da gravidade. Na realidade, é a intensidade do campo gravitacional. Na parte elétrica, a força elétrica é o produto do módulo da carga vezes
a intensidade do campo elétrico no local onde a partícula foi posicionada. Ok? Nós iremos, a partir de agora, estudar com mais detalhes o campo elétrico gerado por uma carga positiva ou uma carga negativa. Vamos então agora definir o vetor E, vetor campo elétrico. Então, o campo elétrico é um campo vetorial no entorno de um corpo eletrizado e definido pelo vetor E a partir da utilização de uma carga de prova, Q0, positiva, e da força elétrica F, a qual fica submetida essa carga de prova Q0. Então, observe aqui, temos uma fonte geradora de campo com carga positiva e vamos considerar um ponto P a uma distância R dessa carga fonte. Queremos saber se nesse ponto P existe campo elétrico e qual a direção e o sentido desse campo. Colocamos então no ponto P uma carga de prova, uma carga positiva de valor de módulo muito pequeno para não promover indução na carga geradora do campo. E aí observamos que essa carga de prova positiva vai sofrer a ação de uma força elétrica F de repulsão. Então, a razão entre essa força elétrica e a carga de prova Q0 define o vetor E no ponto P. Como a carga de prova é positiva, como Q0 é positivo, então os vetores E e F vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então, o vetor E pertence, é uma característica do ponto P do espaço, que se encontra a uma distância R da carga geradora do campo, enquanto o vetor F está agindo diretamente sobre a partícula de carga Q0 positiva. Se você retirar a carga Q0 do ponto P, a força F vai desaparecer, mas o vetor E vai permanecer no ponto P. Então vamos desenhar o vetor E. Para isso nós vamos colocar aqui nessa figura, nessa segunda figura, para não congestionar muito essa imagem, tá? Então, no ponto P eu vou traçar o vetor E com o mesmo sentido do vetor F. Veja, esse é o vetor E característico do ponto P. Este vetor tem uma intensidade, que nós vamos calcular logo em seguida, tem uma direção, que é a mesma direção da linha que liga a carga geradora do campo ao ponto, a linha que passa pela carga e pelo ponto, e no sentido da força. Só que daqui para frente, eu não vou mais precisar de colocar uma carga nas proximidades da carga fonte para saber qual vai ser o sentido do vetor E. Esse experimento inicial que nós fizemos serve para nos dizer que toda carga geradora de campo elétrico com carga positiva, com sinal positivo, vai gerar um campo que nós chamamos de campo divergente, porque o vetor E aponta para longe da carga geradora do campo. Ele tem origem no ponto que você quer colocar a carga de prova e o sentido dele é de afastamento, é divergente. Ora, se com a carga geradora do campo, com a carga fonte sendo positiva, o vetor E em cada ponto é divergente, se a carga geradora do campo fosse negativa, como seria o vetor E no ponto P? Ora, você percebe facilmente, Se você colocar uma carga de prova positiva no ponto P, vai perceber que a força elétrica sobre essa carga seria de atração. E aí o campo elétrico vai ter o mesmo sentido. O campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força, Porque a carga de prova é positiva. Então, o vetor E e o vetor F terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o vetor E, no campo de uma carga negativa, é um vetor convergente. Ele tem origem no ponto que você deseja colocar a carga de prova e o sentido dele é apontando para a carga negativa geradora do campo elétrico. Então, nós temos dois tipos de campo elétrico. Um gerado pela carga positiva, que é um campo divergente,
e um gerado pela carga negativa, que ele é um campo convergente. Vamos então agora observar o campo elétrico em volta da carga positiva e de uma carga negativa. Linhas de campo elétrico, tá? Então, o que chamamos hoje de linhas de campo elétrico foi idealizado por Michael Faraday no século XIX. O que é que Faraday imaginou? Primeiro, o vetor campo elétrico em qualquer ponto, ele tem que ser tangente à linha de campo elétrico que passa por esse ponto e tem o mesmo sentido que a linha de campo. Quando a gente for ver a imagem, você vai entender melhor o que está escrito no texto. E a segunda coisa é que as linhas de campo são desenhadas de tal forma que o número de linhas por unidade de área medido em um plano perpendicular às linhas é proporcional ao módulo do campo elétrico. Ou seja, quanto maior o número de linhas numa determinada região, maior é a intensidade do campo elétrico naquela região. Quanto mais próximas as linhas estiverem, maior a intensidade do campo elétrico naquela região. Vamos então ver as linhas, né? Colocando inicialmente do campo gravitacional. As linhas de campo gravitacional, né? O G, as linhas de campo gravitacional que representam o G, né? São todas convergentes, né? Qualquer que seja a direção que você considerar, o vetor G vai apontar sempre para o centro do nosso planeta. Essas linhas, né, são chamadas linhas de campo gravitacional. Para uma carga elétrica positiva, para uma carga elétrica negativa, as linhas de campo são semelhantes às linhas do campo gravitacional, né? São linhas de campo convergentes, apontam para o centro da carga positiva. São as linhas de campo elétrico. E para uma carga elétrica positiva, as linhas de campo elétrico são linhas divergentes. Vejam, né? Em qualquer ponto em volta da carga positiva, o vetor E vai estar sempre apontando para fora e na direção da linha que liga o ponto ao centro da carga geradora do campo. Se você tiver uma placa grande, né, que a gente chama de placa infinita, e considerar pontos muito próximos da placa em relação ao tamanho da placa, nós vamos dizer que esse campo elétrico vai ser formado por linhas paralelas e o campo elétrico vai ser considerado uniforme. Em qualquer ponto que você considerar próximo à superfície da placa, o vetor E vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Em breve estudaremos o campo elétrico gerado por uma placa. Aqui é só para você já ter noção, né, de como é o campo elétrico uniforme, né? O que é que a gente precisa ter. O vetor E é constante, e aí isso é o que caracteriza o campo elétrico uniforme. Imagem da linha de campo elétrico de duas cargas positivas iguais. Veja, né? Observando essa figura, não fique pensando que essas linhas curvas é porque as linhas de uma carga estão repelindo as linhas da outra carga. Por isso que elas estão afastadas dessa forma. Isso não acontece. As linhas de campo, elas não se interferem, elas não sofrem interferência de uma com a outra. Elas passam uma pela outra como se nada existisse. Na realidade, essas linhas que você está vendo, com essa região aqui sem nenhuma linha, está representando o campo elétrico o campo elétrico resultante em cada ponto dessa região gerado pelas duas cargas simultaneamente. Então, o campo elétrico neste ponto que está representado na figura, este vetor aqui está representando o vetor E resultante nesse ponto do espaço. Esse campo, esse vetor aqui, é o resultado da soma vetorial do campo elétrico que essa primeira carga gera nesse ponto,
com o campo elétrico que essa segunda carga gera nesse ponto. A soma dos dois vetores é que dá esse vetor resultante. Então, essa imagem representa as linhas de campo elétrico do campo resultante gerado pelas duas cargas. As linhas curvas de campo elétrico indicam o campo elétrico resultante em cada ponto no entorno das duas cargas. Vamos então calcular agora a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme a uma determinada distância R num ponto P. Como calcular a intensidade do campo elétrico neste ponto P, que se encontra a uma distância R da carga geradora do campo? Então, observe o que é que nós vamos fazer, né? Vamos colocar no ponto P uma carga de prova. Esta carga de prova vai sofrer a ação de uma força elétrica. No caso aí vai ser uma força de repulsão. E a lei de Coulomb, que nós já estudamos no capítulo 21, a lei de Coulomb vai nos ajudar a calcular a intensidade dessa força F. Nós sabemos que pela lei de Coulomb, a intensidade de F vai ser a constante de Coulomb, K, vezes o produto do módulo das duas cargas, a carga fonte e a carga de prova, dividido pelo quadrado da distância entre as duas cargas. Porém, nós vimos, por definição, que o campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga de prova. Logo, a força elétrica é o produto do módulo da carga de prova pela intensidade do campo elétrico. E aí nós vamos substituir esse F pelo produto Q0 vezes zero. Observe que eu posso, então, agora cancelar, né, ou dividir tudo por Q0, né? E aí o Q0 vai embora, e aí nós ficamos com a expressão do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, né? Ou seja, E vai ser igual à constante de Coulomb vezes o módulo da carga geradora do campo, dividido pelo quadrado da distância do ponto P até a carga geradora do campo. Observe que nós não precisamos colocar o sinal da carga geradora do campo na equação do campo. Por isso que nós colocamos aqui o módulo. O sinal da carga vai servir para nos dar a orientação do vetor E. Se vai ser um vetor convergente ou um vetor divergente. Nós já vimos isso, né? Observe. Se nós tivermos uma carga negativa, vamos representar o vetor E ao longo do espaço em volta da carga negativa, né? Veja que os vetores, o vetor campo elétrico em função da distância. Observe que à medida que você vai pegando pontos mais distantes da carga geradora do campo, o vetor vai diminuindo seu tamanho, mostrando que a intensidade do campo está diminuindo. Ok? Isso aqui é só uma representação para você perceber como o vetor E varia com a distância. À medida que você vai pegando pontos mais distantes, a intensidade do campo vai diminuindo. Se fosse uma carga geradora de campo positiva, esses vetores eram idênticos, só mudava o sentido de cada um deles. Né? Mudava o sentido de cada um deles. Vamos então agora estudar um dipolo elétrico, que é um elemento muito importante, né? Principalmente na química, com as moléculas dipolares, né? E na física para explicar alguns fenômenos que ocorrem na natureza. Tá? Então, o que é que a gente chama de um dipolo elétrico? Veja, um dipolo elétrico é uma configuração obtida com duas partículas eletrizadas com cargas idênticas, porém de sinais opostos. As duas partículas têm cargas de mesmo módulo, porém sinais opostos, separadas por uma distância d. Veja, d é a distância que separa as duas partículas. Esse arranjo é muito comum e ele é conhecido como dipolo elétrico. E a linha
que passa pelo centro das duas partículas eletrizadas, essa linha é chamada de eixo do dipolo. E nós vamos, então, calcular agora o campo elétrico gerado por um dipolo num ponto exatamente sobre o eixo do dipolo. Observe aqui o vetor E neste ponto. Esse vetor E representa o campo elétrico resultante gerado pela soma dos campos que cada uma dessas cargas gera nesse ponto escolhido. Então, esse vetor E representa o campo elétrico resultante nesse ponto. Nós vamos pegar um ponto agora em cima do eixo do dipolo. Veja. Vamos calcular o vetor E sobre o eixo do dipolo. Colocamos o dipolo na horizontal em virtude do slide ter uma largura maior, né, do que a sua espessura, né, do que a sua altura. E aí nós vamos calcular na horizontal, mas observe que o eixo do dipolo está passando pelas duas cargas, negativa e positiva, separadas por uma distância d. Tá? Então nós vamos considerar agora um ponto P. Este ponto P se encontra a uma certa distância do centro do dipolo. Veja que esse pontinho vermelho entre as cargas representa o centro do dipolo. Esse centro do dipolo foi dividido, então, em duas partes, em dois segmentos que eu estou chamando de A. Ou seja, a distância D entre as duas partículas vai ser igual a A mais A. A distância D é igual a 2 vezes A. E nós vamos calcular o ponto P, só que a distância do ponto P ao dipolo é medida até o centro do dipolo. Observe bem a distância, quanto vale x. X é a distância do ponto P sobre o eixo do dipolo até o centro do dipolo. Então, a carga positiva, que está mais próxima do ponto P, vai gerar em P um campo elétrico divergente, né? E certamente a intensidade desse campo vai ser maior do que a intensidade do campo gerado pela carga negativa no mesmo ponto P. Por quê? Porque a carga negativa está mais distante. A carga negativa vai gerar em P um campo convergente, né? Veja, e a intensidade de E é menor do que a intensidade do E mais. Por quê? Porque esse E mais foi gerado pela carga positiva, que está mais perto do ponto P do que a carga negativa. Então, para calcular o campo resultante no ponto P, basta somar vetorialmente os dois campos gerados por cada uma das cargas. Então, quanto vale o campo gerado em P pela carga positiva? O campo gerado pela carga positiva no ponto P vai ser K vezes Q, dividido pelo quadrado da distância da carga positiva até o ponto P. Quanto vale essa distância? Ora, essa distância vale x menos A. A distância da carga positiva até o ponto P é a distância x, que é a medida do ponto P até o centro do dipolo, menos a distância A, que é a distância do centro do dipolo até a carga positiva. Então, x menos A ao quadrado. A intensidade do campo gerado pela carga negativa vai ser K, constante de Coulomb, vezes o módulo da carga menos Q, dividido pelo quadrado da distância da carga menos Q até o ponto P, que vai ser x mais A. A distância da carga menos Q até o ponto P é x mais A, ao quadrado. O campo resultante em P vai ser a diferença entre o valor maior, que é o E+, e o valor menor, que é o E-. A diferença, né? Por quê? Porque esses dois vetores têm a mesma direção e sentidos opostos, né? Então, para calcular o resultante de dois vetores que têm sentidos opostos, é só subtrair os módulos, né? O maior do menor. Para fazer essa subtração, nós vamos arrumar essas duas equações de uma maneira mais simples, né? Vamos colocar o K e o Q em evidência. Ó.
colocando o K e o Q em evidência, a gente vai ficar com 1 sobre x menos a ao quadrado menos 1 sobre x mais a ao quadrado. Vamos então tirar agora o m e mc, e fazendo esse m e mc, nós percebemos que a gente pode escrever da seguinte forma: x mais a que multiplica x menos a, tudo isso elevado ao quadrado. E aí observe que quando você divide x mais a que multiplica x menos a ao quadrado por x menos a ao quadrado, vai sobrar o x mais a ao quadrado. Vezes 1 vai dar x mais a ao quadrado. Menos x mais a que multiplica x menos a elevado ao quadrado, dividido por x mais a elevado ao quadrado, vai ficar x menos a ao quadrado. Vezes 1, x menos a ao quadrado. Então, vamos agora desenvolver tanto o numerador quanto o denominador. Desenvolvendo o denominador, aqui nós temos x mais a que multiplica x menos a. Isso aqui é o produto da soma pela diferença, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o numerador, a gente vai desenvolver cada um deles, né? Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado. Menos, aí faz o outro, x menos a ao quadrado. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes a mais a ao quadrado. Quando você colocar todos esses termos, né, aqui no numerador, você vai cancelar o x ao quadrado, o a ao quadrado, e só vai sobrar 2ax mais 2ax, que vai dar 4ax. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Observando que o a, este comprimento a, é muito pequeno comparado com o x, nós podemos eliminar esse a ao quadrado. Porque se a já é pequeno comparado com x, quando você eleva x ao quadrado, aí é que esse a vai ficar pequeno em relação a x ao quadrado. Então, você pode desprezar esse a ao quadrado. E aí você vai ficar com x ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar x elevado à quarta potência. Veja. Então, nós vamos ficar com k vezes q vezes 4ax dividido por x elevado a 4. Olha, eu já vou eliminar esse x como x à quarta, né? Vai ficar x à terceira no denominador. E nós vamos definir uma grandeza vetorial chamado momento de dipolo. Mas antes, observe que A é D sobre 2. Eu vou substituir no lugar desse A o termo D sobre 2. Substituindo A por D sobre 2 e fazendo a continha, né, vai ficar 4D sobre 2, que vai ficar 2D. Ó. Então, fica 2D vezes K vezes Q sobre X elevado ao cubo. Ó. E aí, a gente vai definir agora o momento de dipolo. O momento de dipolo é um vetor orientado da carga negativa para a carga positiva. Veja aí, veja o vetor momento de dipolo. Este vetor é orientado da carga negativa para a carga positiva, representado pela letra P, né, chamado momento de dipolo, P minúsculo, né, chamado momento de dipolo elétrico, cujo módulo é o produto do módulo da carga pela distância D. Então, no lugar de Q vezes D, nós vamos colocar o momento de dipolo elétrico. Então, essa é a expressão do campo elétrico no ponto P, um ponto P muito distante do dipolo, a ponto da gente poder desprezar o termo A ao quadrado, como foi feito aqui. E aí observe que esse campo elétrico no ponto P, ele diminui mais rapidamente, porque ele é inversamente proporcional ao cubo da distância. Observe que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme num determinado ponto P, ele varia inversamente proporcional com o quadrado da distância. Observe que a expressão do campo elétrico é kq sobre a distância ao quadrado. E para um dipolo, é com a distância ao cubo. Então, à medida que você vai se afastando do dipolo,
o campo elétrico vai diminuindo muito mais rapidamente do que se fosse uma carga pontiforme apenas, né? Isso, evidentemente, ocorre por causa da presença de uma carga positiva e uma carga negativa. Tá? Vamos, então, agora dar uma revisada na carga elementar, né? Para a gente ter uma ideia do que seja a carga elementar. Veja que a carga elementar, a carga do elétron, ou a carga do próton, foi descoberto, né? O elétron foi descoberto em 1897 por J.J. Thomson. Ele descobriu a carga negativa, ele descobriu o elétron, mas não conseguiu, ao longo de vários anos, descobrir o valor da carga que o elétron possuía. Ele apenas conseguiu descobrir a razão carga-massa. Aproximadamente 12 anos depois, é que Millikan, o norte-americano, a partir da sua câmerazinha, né, do seu aparato experimental, que ficou conhecido com o nome de gotas, né? Gota de óleo, o experimento da gota de óleo, ele conseguiu com esse aparato determinar a carga elementar. Simples, né? Ele colocou aqui, pulverizou óleo, que ele sabia a densidade. Esse óleo pulverizado, algumas gotículas ficavam eletrizadas, essas gotículas caíam por gravidade nessa região que contém apenas o ar atmosférico. Aqui tem uma placa com um furo central e essa outra placa P2 inferior. Então, essas duas placas estão eletrizadas com alguns milhões de volts e aí gera-se aqui dentro um campo elétrico. As gotículas eletrizadas que conseguiam passar por essa fenda, né, por esse orifício, chegavam nessa região e aí algumas se aceleravam para baixo, outras para cima e outras se moviam muito lentamente, dando a ideia de movimento retilíneo uniforme. E aí ele utilizou essa ideia para determinar a carga elementar. Por quê? Porque com esse microscópio ele conseguia medir o diâmetro da gota. Sabendo o diâmetro da gota e a densidade do óleo, ele conseguia determinar a massa da gota. E aí, sabendo que a gota tem massa e tem carga, por isso que ela se deslocava com velocidade constante, né, aproximadamente, e aí ele sabia que se isso acontecia é porque a força elétrica sobre a gota eletrizada equilibrava o peso produzido pela massa da gota, né? Então, fazendo a igualdade entre a força elétrica e a força gravitacional, ele conseguiu encontrar a carga elétrica da gota. Ora, a carga da gota era mg sobre o campo elétrico. O campo elétrico, ele tinha conhecimento porque ele sabia a distância entre as placas e sabia a diferença de potencial que ele aplicava nas placas. Então, ele tinha condição de calcular a intensidade do campo elétrico. Com isso, ele calculava a quantidade de carga de cada uma das gotinhas que se moviam com velocidade constante dentro dessa região. Após, né, medir o valor de Q para uma quantidade imensa de cargas, evidentemente, ele acabou concluindo que essas cargas tinham uma carga que era múltipla de uma menor. E esse valor menor, que servia, né, como base para a carga de cada uma dessas bolinhas, dessas gotículas, era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso ele determinou em 1909, né? E esse valor ainda perdura até hoje, mostrando que o experimento dele foi fantástico, tá? E aí ficou então descoberto o valor da carga do elétron, a carga elementar, que também é igual à carga do próton. Vamos agora calcular o campo elétrico num ponto de um eixo perpendicular ao eixo do dipolo. Observe aí a imagem. Duas cargas, negativa e positiva, de mesmo modo, separadas por uma distância d,
que foi dividida em dois pedaços de mesmo tamanho, né, A e A, e nós vamos pegar um ponto P que se encontra a uma distância x do centro do dipolo. Ok? Então, vamos logo ligar o ponto P às duas cargas. Essa distância R da carga positiva ao ponto P é igual à distância da carga negativa ao ponto P. O campo elétrico em P gerado pela carga positiva é divergente. Observe que o segmento R forma um ângulo θ com a linha, com o eixo, né, o eixo perpendicular ao eixo do dipolo, com o eixo x, né, um ângulo θ, que nós vamos precisar do seno desse ângulo, né, que vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que vai ser o R, né, lembrar que R ao quadrado é igual a ao quadrado mais x ao quadrado, vamos precisar de tudo isso, né. A carga negativa vai gerar um campo convergente. Observe que esses dois vetores, E- e E+, têm a mesma intensidade, porque o ponto P está à mesma distância da carga positiva e da carga negativa. Tranquilo? O campo resultante em P é só fazer o paralelogramo e pegar a diagonal do paralelogramo. Tranquilo? Ora, observe que o E mais e o E menos vão ter o mesmo módulo e vão ser dados por esta expressão, né? K, constante de Coulomb, vezes o módulo da carga, que é igual para os dois, dividido pelo quadrado da distância, que também é uma distância igual para os dois. Observe também que esses vetores vão apresentar duas componentes. Uma componente paralela ao eixo x e uma componente perpendicular ao eixo x. Tanto o E- quanto o E+. As componentes paralelas ao eixo x vão ter sentidos opostos e, consequentemente, terão a mesma intensidade. Então, elas vão se anular. Só vai nos interessar a componente perpendicular ao eixo x, que vão ter módulos iguais, então a gente vai somar duas vezes, né? Ou seja, o campo elétrico resultante em P vai ser duas vezes a componente de um deles perpendicular ao eixo x. Coloquei aqui o E-, poderia ter colocado o E+, seno de θ. Onde o seno de θ é cateto oposto, A, dividido pela hipotenusa R, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais A ao quadrado. Né? Raiz quadrada ou elevar a potência a 1/2, é equivalente. Então, o campo elétrico em P vai ser duas vezes o E mais ou E-, que é KQ sobre R2, onde o R ao quadrado é x ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2, né? E o R ao quadrado é x ao quadrado mais A ao quadrado, vezes o seno de θ. Fazendo o produto, veja que o denominador, né, x ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1, vezes x ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 1/2. Então, repete a base e soma os expoentes. Né? 1 mais 1/2 dá 3/2. Agora, vamos lembrar que as duas cargas são separadas por uma distância d. E aí, o dipolo é definido, né? Veja, o dipolo é definido por um vetor P orientado da carga negativa para a carga positiva. E sendo D igual a 2A e sendo P igual a Q vezes D. Então, no lugar deste A, que está aqui na equação do campo em P, olha, no lugar deste A, nós vamos colocar D sobre 2. Quando eu substituir o A por D sobre 2, vai cortar com esse 2 que está aqui na frente. Ó. Então, vai ficar K vezes Q vezes D. E Q vezes D vai ser o P. Ó. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Ó. No lugar de Q vezes D, nós colocamos o P. O 2, né, foi eliminado, né, porque A é D sobre 2, multiplicou com esse 2. E aqui eu tenho o campo resultante no ponto P. Lembrando que a distância x vai ser muito maior do que a distância A entre essas duas cargas, nós vamos eliminar o termo A ao quadrado, porque ele vai ser muito menor do que x ao quadrado. E aí nós vamos ficar com
a expressão final do campo elétrico no ponto P, né? Porque vai ficar x ao quadrado V elevado a 3 meios, né? Aí corta o quadrado do x com o 2 do denominador, vai ficar x elevado ao cubo. Observe que a redução do campo no ponto P diminui muito mais rapidamente do que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Da mesma forma que ocorre quando a gente pega um ponto muito distante no próprio eixo do dipolo. Moçada, com isso concluímos a nossa videoaula. Esperando que vocês assistam de forma tranquila, com paciência, voltando o vídeo para que você possa entender bem direitinho aquilo que foi colocado e que você possa, ao final do vídeo, ter condições de resolver aquelas atividades que nós propusemos para vocês. Desejo a todos uma excelente videoaula e que nos encontramos na nossa próxima aula, na aula presencial. Valeu, gente. Fui.